Vasco dominou as ações. Sim. E aí eu quero que você me diga, qualidade da equipe, do Ramon, do Emiliano, leitura, o que você achou que foi uma diferença tão grande de um tempo para o outro, para o Vasco? Vamos lá. O Emiliano até fala disso na coletiva, sobre os primeiros 15, 20 minutos para você se adaptar ao gramado sintético, onde o Botafogo já está mais acostumado, e eu não falo de vantagem ou de desvantagem, eu falo de costume. É a mesma coisa que o Botafogo foi jogar em São Januário, o Vasco tem um costume maior em relação ao gramado. E aí o Botafogo realmente foi muito mais perigoso, fez um jogo muito melhor do que o Vasco até os 20 minutos, tanto é que abre o placar numa tabela ali com o Eduardo e Tiquinho. Quem assiste o Botafogo sabe que esse entrosamento é muito grande, é uma jogada manjada que deu muito certo na qualidade do Eduardo. O Vitor Sá foi uma bomba pelo lado esquerdo, o Rojas e o Paulo Henrique não estavam conseguindo segurar esse atleta, um cara muito diferente realmente, que cria muitas jogadas, só que depois o Vasco, mantendo a sua mentalidade, seu equilíbrio, conseguiu também equilibrar a partida. E o primeiro gol do Vasco, a bola passa por 50 segundos de posse do Vasco da Gama. Uma aproximação muito bem feita do meio-campo, e aí a bola chega lá no Paulo Henrique, depois o David participa, o Zé Gabriel é muito inteligente em achar o Paê entre linhas, e a gente está falando aqui de um grande craque do futebol brasileiro, que a gente tem o prazer de ver hoje com a camisa do Vasco da Gama, o camisa 10, Dimitri Paê, numa bola perfeita para o Galdames, pisando na área, ele empata a partida. E aí o jogo já estava equilibrado nesse momento. No segundo tempo, o Vasco volta muito melhor do que o Botafogo, tanto é que consegue fazer logo o seu primeiro gol com o Lucas Piton. Para mim, hoje, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. A bola que esse cara joga é impressionante. E ontem ele fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco, logo depois de anunciar que vai ser pai. Então comemorou aí, homenageando o futuro filho dele. Depois o Vasco da Gama continuou muito melhor, tanto é que consegue chegar a um equilíbrio, a um volume de jogo maior que o Botafogo. Tem um lance, e aí eu vou falar aqui, porque isso só mostra como a arbitragem da FERJ é horrorosa. A gente vai falar. E a gente vai falar sobre aqui. Vamos falar, tem nadinha até hoje sobre isso. Então eu vou deixar para essa parte aí. O Vasco continuou vencendo, continuou jogando melhor. Chega ao terceiro gol, num belíssimo lance ali do próprio Paulo Henrique, consegue tomar a frente e sofre o pênalti. O Verratti faz o terceiro. Depois o Ramon é muito inteligente, porque ele coloca o Pumita. O Paulo Henrique cansou muito, correu demais. E o Pumita também entra bem, acha o Verratti. Obviamente contamos com a sorte em relação ali ao lance do Gatito. E o 4-1, depois o Eduardo faz o 4-2, mas já não dava mais tempo. O Vasco foi absoluto no segundo tempo. E para finalizar, para mim o segundo tempo do Vasco foi o melhor tempo que o Vasco jogou em 2024. Ramon Dias e Emiliano Dias fazem um trabalho sensacional. Boa noite, família vascaína! Venham assistir, galera, e conferir as principais notícias do Gigante da Colina. Já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal e ativa as notificações. É para comemorar, o Vasco anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação do volante Juan Esforza. O jogador argentino foi comprado do Newell's Boys da Argentina e assinou contrato até o fim do ano de 2028. O volante, de apenas 22 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira e passou por exames médicos antes de ser anunciado. Ele já havia assinado contrato com o clube antes de vir ao Brasil. Esforza é uma das principais promessas do futebol argentino e passou por todas as categorias de base da seleção. Cria do Newell's Boys, o jogador fez mais de 100 partidas pelo clube. Vamos torcer, vascaínas e vascaínos, para que esse grande volante faça muito sucesso aqui no Vasco da Gama. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!